Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao 49º episódio do Rural Ventures. O Rural Ventures, para quem não sabe ainda, ele é um podcast focado no agronegócio, conversando com os founders, startups, CVCs e VCs focado no agronegócio. Esse podcast também é um oferecimento da Cargill, ajudando o mundo a prosperar. E hoje, boa tarde, Kieran Gatland. Voltamos para a nossa raiz, né? Startup de novo. Cara, mas acho que o grande ponto do nosso humilde podcast é vamos diversificar para incluir. Exatamente. Acho que é isso, né? Pra gente vários pontos de vista, né? Trazer a galera para conversar. Mas eu confesso que eu acho que conversar com as startups me abre mais um pouquinho mais a cabeça. Hoje nós recebemos aqui Guilherme Castro, CEO e co-founder da Cromai. Correto? Cromai? Isso, Cromai. Tá ótimo, Guilherme. Guilherme, muito obrigado pela sua participação, por ter tempo aqui de conversar com a gente e explicar um pouquinho do que é a Cromai. Mas antes da gente falar da Cromai, eu queria entender quem é você e como que você chegou aqui na Cromai e teve a ideia da fundação da empresa e trouxe pra gente esse modelo de negócio. E fala do nome, né? Que eu acho fantástico. O Cromai, nem sempre o nome do startup é muito bom, né? Esse é fácil de falar e dá... Eu realmente... Tem alguma origem, alguma história assim? Tem sim, tem uma história legal, por trás. Pode falar. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer conversar com vocês aqui. Eu já acompanhava o podcast. Sempre agrega muito para os empreendedores, né? Ouvir outras histórias, ouvir outras perspectivas do ecossistema. Então vamos começar com o Cromai. Legal. Cromai, a gente estava buscando um nome que fosse simples e que ao mesmo tempo fosse fácil de falar, tanto no Brasil quanto fora. Mas a origem do nome foi a junção de duas palavras, né? De croma, se tratando do espectro de cor, né? A gente trabalha com imagem, com detecções em imagem, que as cores influenciam muito. E AI, o AI da inteligência artificial, né? Então a gente juntou os dois e virou Cromai. Legal. Muito legal, cara. É muito que nem bom. escolher o nome do filho, né? Às vezes você tem que escolher um nome que todo mundo pode falar. Sim. É bom nos dois línguas, né? E o bacana foi que quando a gente chegou nesse nome, uma das coisas que a gente investigou foi a presença digital que a gente poderia ter, né? E quando a gente digitava Cromai no Google, não aparecia nada na época. Então foi muito fácil a gente se destacar. Na época, em que época isso? Na época, em 2017. Legal. A gente começou a Cromai logo depois que eu defendi meu doutorado em inteligência artificial. A gente já estava se preparando para isso. Eu defendi a tese do doutorado, no dia seguinte a gente começou a Cromai. Isso foi dia 1º de fevereiro de 2017. E a Cromai ela surgiu muito pelas minhas experiências passadas, né? Então eu sou engenheiro mecatrônico, me formei na Poli, aqui em São Paulo. Tive a oportunidade de fazer um mestrado na Alemanha, aí já com uma primeira especialização em inteligência artificial. E depois do mestrado eu emendei o doutorado, aí 100% focado em inteligência artificial. Fiz parte na Poli aqui no Brasil e parte no Japão. Então foi depois de toda essa jornada que a gente fundou a Cromai. Quando você finalizou o Japão, que vocês iniciaram a Cromai? Isso, eu voltei do Japão, defendi o doutorado e começamos a empresa. Pô, legal. Full time. E, na verdade, assim, desde o meu mestrado, desde o período de Alemanha, eu já estava começando a explorar esse mundo do empreendedorismo, né? Eu vi que algumas pessoas lá estudavam alguma área mais técnica, seja no mestrado ou num doutorado, e seguiam esse caminho como uma carreira mesmo. Isso me intrigou bastante, né? Até então eu não imaginava que poderia ser uma carreira trabalhar em startups ou empreender. E mais ou menos na mesma época, um colega meu de Poli tinha acabado de se formar também na mecatrônica e queria transformar o TCC dele numa empresa. E aí ele me convidou. E eu fiquei com aquilo na cabeça, voltei para o Brasil depois do mestrado, tentamos iniciar um negócio ali, mas nem chegamos a tirar a ideia do papel. Percebi que era muito difícil você começar um negócio. Tentei mais algumas vezes, mas até o início do doutorado, eu explorei bastante o ambiente de startups no Brasil. Eu cheguei a fazer estágio em algumas startups. Realmente me apaixonei pelo dia a dia de uma startup, o que você consegue construir dentro de uma startup. Quando surgiu a oportunidade do doutorado, eu encarei como uma oportunidade não só de me aprofundar tecnicamente numa área que tinha muito potencial para gerar novas soluções,
mas também pelo tempo que eu teria ali de 4 ou 5 anos para entender como dar esses primeiros passos como empreendedor, né? Estudar mais sobre negócios, entender o que eu tinha feito de errado nas primeiras tentativas ali. E já estava olhando o agro ou esse foi antes do agro? Ótima pergunta, Kiran. Eu comecei a olhar mais o agro de perto durante esse período de doutorado, mas tem um motivo muito importante para isso. Os meus pais são agrônomos, tanto meu pai quanto minha mãe que legal, são formados na Exalc. Então eu já acompanhava o mercado agro desde criança. O meu avô também é exalquiano e meu bisavô também é exalquiano. Na verdade, eu seria a 4ª geração. Você pulou. Acabei voltando pro agro de uma forma ou outra. Não, indireto. Né? Mas não sou formado na Exalc. Né? E aí eu acompanhava muito tanto a importância do agro brasileiro aqui dentro do próprio Brasil, mas também a importância do agro brasileiro para o mundo. Né? E isso me instigava bastante. E ao mesmo tempo eu tinha muitas ideias diferentes, porque eu via o nível de conhecimento agronômico que o Brasil já tinha, mas ao mesmo tempo estudando engenharia mecatrônica, estudando em inteligência artificial, eu via que ainda cabiam soluções digitais novas e que naquela época o campo ainda não adotava muito. Né? Então, acho que foi uma união interessante aí de 2 áreas de conhecimento. O que mudou de lá para cá, né? Inteligência artificial, esse ano, né, virou, foi a tecnologia, alguma coisa mudou em capacidade de usar essa tecnologia ou foi por outros motivos? De lá para cá a gente está falando mais de 5 anos. Sim, né? Exatamente, mas é só no último ano, acho que começou a... Para inteligência artificial, 5 anos é 20, cara. Sim, não, e realmente, cada ano que passa, os saltos são gigantes. Né? Na agricultura até aconteceu uma coisa engraçada, porque se a gente olhar para outros mercados, chegou primeiro uma revolução digital, com internet, com smartphone, com tudo que a conectividade permite, e agora está chegando a revolução da inteligência artificial. Como a revolução digital demorou um pouquinho mais para chegar no campo, ela chegou e logo em seguida já chegou a inteligência artificial. Fixo, né? Aqui... pulou, o celular chegou e... A adoção de tecnologia hoje em dia está muito rápida, né? Diferente do passado, ainda mais nessa área, né? Então, acho que realmente faz todo sentido isso que ele falou. Então, assim, eu considero que são 2 coisas separadas, mas no campo elas chegaram meio juntas, né? E a pandemia também, acho, acelerou essa adoção, né? Virtual, digital... E a gente fala a gente estava até discutindo hoje cedo com outra pessoa, falou assim, cara, quando a gente fala de tecnologia para o agro, é difícil você separar o hardware do software ainda. Mas vai chegar um momento que não vai existir mais o hardware, vai existir só o software, né? Mas igual a gente vê para outros tipos de negócios que não são no agro, que a gente já tem a amplitude e a facilidade de capturar os dados, né? A gente vai chegar no momento que o agro vai estar distinguindo somente o software, né? Olhando só para o software. Eu acho que está bem próximo. O venture capital, sim, mas eu acho que o hardware, não sei se estou errado, mas eu acho que o hardware tem que existir para captar. Você tem IoT, telemetria das máquinas, mas não pode usar só imagens de satélite para tudo. Tem coisa. Não. O que eu digo assim, a tecnologia, ela amplia tão rápido, né? Sim. Que a velocidade da transformação do hardware, ela sempre vai ficar atrasada perante a velocidade do software, vai né? avançar muito mais rápido. E geralmente o hardware, ele até permite muitas soluções novas quando ele evolui. Então, imagina quando a gente tiver uma qualidade de imagem de satélite muito boa, isso vai trazer... Tudo isso sem dúvida. Cada vez mais... Mas aí você estava falando de como você chegou até aqui, e você começou a fundar então em 2017, fevereiro de 2017, foi bem preciso, né? E aí como foi a trajetória da criação da Chromeye e quais os desafios que você enfrentou da aderência desse mercado, como que foi a entrada no mercado, a validação da tese, como que você validou e testou isso com o mercado e conta um pouquinho pra gente dessa jornada. Legal, vamos lá. Eu até fui bem preciso porque acabou de completar 6 anos. Né, exatamente. Mas a gente começou a Chromeye com um propósito muito claro. Né? A gente enxergava que a agricultura em escala
no Brasil, Estados Unidos principalmente, os grandes produtores mundiais, ainda era ineficiente. E era ineficiente porque os produtores eles não tinham acesso a informações relevantes do campo para tomar as melhores decisões possíveis, né? Então, a agricultura ela era muito baseada em prevenção de risco. Sim. E eu sempre faço uma analogia que é como se a gente tomasse antibiótico todos os dias para prevenir qualquer infecção. E aí isso acaba saindo caro e prejudica a nossa saúde, né? E hoje, até recentemente, no campo acontecia a mesma coisa. Os produtores, agrônomos, eles eram forçados a usar muitos pesticidas, herbicidas, porque eles não sabiam se eles tinham alguma infestação ou não, mas eles não podiam correr o risco de ter essa infestação. Uma infestação de plantas daninhas, por exemplo, pode derrubar a produtividade em até 80%, né? Pode acabar com o resultado do produtor. Então não tinha muito o que fazer. E ao mesmo tempo a gente acompanhava as competições que acontecem aqui no Brasil, como a organizada pelo SESB, né, o Comitê Estratégico de Soja no Brasil, em que os produtores que participavam dessa competição chegavam a resultados muito melhores. Por quê? Porque eles tratavam áreas menores, observavam muito de perto o que estava acontecendo e conseguiam ter as melhores ações possíveis em cada momento da lavoura. E aí os resultados eram, em termos de produtividade, 2 vezes melhores e muitas vezes usando menos químicos, né, menos produtos para chegar nesse resultado. E aí a hora que a gente se deparou com esse cenário e a gente sabia que a inteligência artificial ela poderia gerar esse fluxo de informação do campo para tomada de decisão baseada em dados mesmo, no que realmente estava acontecendo em campo, a gente entendeu que a gente tinha em mãos uma solução para transformar a agricultura em escala o mais próximo possível da agricultura eficiente que o produtor conseguia fazer se ele estivesse enxergando tudo o que está acontecendo, né? Então esse foi o nosso propósito. A gente, quando começou a empresa, entendeu que a gente não conseguiria abraçar todos os processos de manejo de uma vez só, né? A gente, no começo, até fez alguns projetos de codesenvolvimento que endereçaram processos diferentes, mas chegou um momento que a gente precisou escolher mesmo qual desses processos que a gente ia transformar em um produto e começar a crescer a empresa baseado nesse produto. E na época a gente entendeu que a detecção de plantas daninhas era o ponto mais crítico dos que a gente estava lidando ali no manejo, né? Era um problema grande, um problema que existia em várias culturas importantes da produção em escala e que existia tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que são os nossos 2 maiores mercados, né? Então a gente focou em desenvolver a melhor solução de detecção de plantas daninhas e com isso a gente criou o primeiro produto da Cromai para começar a se desenvolver e escolheu o mercado de cana-de-açúcar como um primeiro mercado para começar. Foi assim que a gente deu os primeiros passos. Interessante. Hoje de manhã eu falei com um produtor, ele fala uma coisa que eu não tinha pensado, né, antes. Ele fala que o produtor sabe como fazer, mas nem sempre ele sabe quando tem que fazer e o que usar. Então, exatamente isso. Ele base normalmente no sentimento, né? Exatamente dados, isso. E para ele é muito... Se você pensar, é muito cedo, né, para ele, né? Ele tá aprendendo a lidar com isso agora, na verdade, né? Então, se você não tiver um direcionamento bem correto ali de como usar tantos produtos, qual é melhor, quando tem que aplicar, tudo isso, aí é muito caro, né? Se errar, vai... E provar que dá certo. Acho que esse é o ponto Exatamente. Esse é o ponto de validação do negócio. Porque se dá errado, ele também fica com um prejuízo enorme nas mãos, né? Então ele precisa confiar muito numa solução desse tipo para começar a tomar as decisões dele com base nisso. Mas o bacana é que hoje, com essa solução, a gente já chegou a resultados bem expressivos, né? A gente realmente está transformando a agricultura. É isso que eu ia perguntar agora. Quais são as soluções da Cromai, as verticais que você atende hoje no Brasil e no mundo que você comentou? Boa pergunta. Bom, a gente começou realmente com essa solução de detecção de plantas daninhas, né? Começou no mercado de cana-de-açúcar. Esse foi nosso motor de crescimento. Hoje a gente já tem uma liderança de mercado com essa solução para o mercado de cana-de-açúcar. A gente atende hoje 9 dos 10 maiores grupos sucrocoleiros.
E depois de ganhar um certo corpo, né, isso formar a base do crescimento da empresa, a gente começou a desenvolver essa mesma solução de detecção de plantas daninhas para o mercado de grãos e fibras. Então, a gente começou em outubro agora do ano passado a atuar em soja, com um grupo controlado de produtores, vamos falar assim, num estágio de pré-lançamento. Então, são 20 produtores que trabalharam com a gente nessa safra, para a gente poder acompanhar de perto mesmo, lapidar a solução, entender quais são as diferenças do tipo de informação que esse produtor precisa tá validando, do produtor, né? de cana. E o resultado tem sido muito positivo. Então, agora a gente vai fazer um lançamento comercial nessa próxima safra 23-24. E, em paralelo, a gente está preparando também o pré-lançamento dessa mesma solução para milho e algodão, né? Isso está no estágio um pouco mais inicial. A gente também vai selecionar alguns produtores, provavelmente os mesmos que trabalharam com a gente na solução de soja, para também ter os primeiros resultados e os primeiros resultados econômicos também da solução em campo. Essa foi a nossa linha principal de solução e de crescimento em termos de mercado. Aí, depois também de ter esse corpo inicial, né, em termos de crescimento, a gente começou a entender como ampliar o nosso portfólio e começar, de fato, a endereçar outras informações que eram relevantes para essa tomada de decisão, porque a nossa visão realmente é chegar num momento em que a gente vai ter todas as informações relevantes para o produtor sendo geradas pela Cromar. A gente sabe que é uma trajetória longa, porque cada processo por si só é bem complexo. E o nosso segundo passo nessa direção foi começar a olhar para a qualidade de colheita. Então a gente desenvolveu um sensor que analisa a impureza vegetal da cana colhida, né? E aí com essa informação, tanto a área agrícola pode ajustar estratégias e parâmetros de colheita em tempo real, quanto o pessoal da indústria consegue entender que insumos eles estão recebendo, ajustar os parâmetros internos da indústria para extrair o máximo daquele material, quanto até criar políticas de bonificação e penalização de fornecedores que não estão se adequando às normas ali da usina, né? Então, essa foi a nossa segunda camada e estamos conseguindo avançar muito rápido com ela, apesar de ter acabado de lançar no ano passado. Quanto tempo demora para você treinar o inteligência artificial, né? Eu sei que no começo você demorou quanto tempo para começar a cobrar, faturar? Você tinha que testar, né? É uma boa pergunta, não é tão simples de responder pelo seguinte, né? Aí entra um pouco na estratégia da inteligência artificial. Tá. Quanto mais simples é a primeira solução que a gente quer entregar, mais fácil e mais rápido é você treinar. Só que essa solução precisa gerar algum valor, senão não faz tanto sentido. Mas se a gente quisesse já, por exemplo, entregar uma primeira versão da inteligência artificial, tudo que a gente entrega hoje, a gente já está até agora desenvolvendo. Então, vira quase que um ciclo virtuoso entre você, acaba sendo um efeito de rede, né? Entre você entregar valor, conseguir os primeiros clientes, com os primeiros clientes você tem mais acesso a dados, aí você entrega mais valor, você vai desenvolvendo a solução. Aí você aumenta a base de clientes, consegue um fluxo maior ainda de dados, gera mais valor. Então a gente percorreu essa roda algumas vezes. Hoje a gente está com 50 milhões de imagens, por exemplo, de plantas daninhas. Isso gera uma solução mais robusta, mais precisa e mais completa também. Mas quando a gente começou lá atrás, né, a gente focava só em 2 plantas daninhas, em 2 espécies específicas ali que para cana-de-açúcar eram mais complexas. E a gente procurava focar num momento específico do ano ali, onde a detecção era mais fácil. Então, para esse modelo inicial que a gente começou lá em 2019, a gente conseguia fazer os treinamentos rápido, porque a gente tinha poucas imagens ali, né, na nossa base de dados. E a partir daí a gente já conseguia fazer as primeiras vendas para um uso mais pontual. Acabava sendo mais uma ferramenta para fazer mapeamento em algumas áreas. E aí com isso a gente começou a gerar esse fluxo de dados, expandir a solução. Hoje a gente já não considera que é uma ferramenta para uso pontual. A gente chegou num ponto em que é uma nova solução. Então a gente criou um novo padrão de manejo de plantas daninhas para o campo, né, de ponta a ponta, desde do voo do drone, que pode ser feito com qualquer modelo de drone, né, seguindo a nossa qualidade de imagem, subindo as imagens na nossa plataforma, onde elas são processadas, a gente gera os resultados, né, os relatórios, as análises em cima das infestações,
assim como os arquivos de pulverização localizada. Aí esses arquivos são compatíveis também com praticamente todos os maquinários que o pessoal usa hoje em campo, tanto tratores de pulverização quanto drones de pulverização. E aí o pessoal responsável pela pulverização baixa esses arquivos, pluga no trator ou no drone, e o trator ele é capaz já de ler aqueles arquivos e entender exatamente onde ele precisa abrir e fechar o bico de pulverização automaticamente, né? Então, é tudo automatizado hoje já de ponta a ponta. Eu fiquei com uma curiosidade que o Kiran perguntou sobre o quanto é rápido a inteligência artificial aprender, né? Mas eu acho que tem um ponto, você me corrija se eu estiver errado, que também eu acho que é a definição da vida ou morte da startup que está entrando nesse segmento, que é o timing. Porque o cara que entrou em 2017... Ele tem um runway, né? Como que financia isso? Não, e ele tem um runway, mas assim, ele entrou num momento onde ninguém olhava muito para isso, né? E agora a gente está entrando num momento que está todo mundo olhando para isso, né? Você tá na frente. Então, exatamente. Eu acho que o timing de entrada no segmento também ele dita muito qual a velocidade de implementação desse negócio. Mas outro ponto que eu ia te perguntar, você comentou que você está não só no Brasil, mas no mundo. Pode falar um pouquinho para a gente dos big numbers e de qual que é a atuação global que você tem? Na verdade, Fernando, só fazendo uma pequena correção, a gente não tá no mundo ainda, tá. Esse é o nosso objetivo. Tá bom, é que você falou ali, eu falei, cara, já tá no mundo, então beleza. Mas fala um pouquinho dos big numbers da empresa pra gente entender. Tá, hoje no Brasil a gente tem uma atuação principalmente no mercado de cana-de-açúcar, né? Então a gente já atua com dezenas de usinas de cana-de-açúcar nos principais estados de produção no Brasil, então tanto o Centro-Sul, né, principalmente o estado de São Paulo, mas também Mato Grosso do Sul, Goiás, temos uma boa presença em Minas e temos uma boa presença no Nordeste hoje, inclusive. Né? Legal. A empresa está com 108 pessoas hoje, por conta desse crescimento. Espalhado pelo Brasil? Exatamente, espalhado pelo Brasil. A maior parte do nosso time de desenvolvimento ainda está em São Paulo, mas também temos pessoas espalhadas. E em relação ao ano... crescimento em relação de 2022 para 2021, né, ao contrário, de 2021 para 2022, a gente teve um crescimento de 4 vezes o tamanho da nossa operação e pretende crescer mais 4 vezes agora esse ano, né? Então, a ideia é a gente ultrapassar 1 milhão de hectares monitorados esse ano. Começando no soja, você tem que começar do zero de novo ou você já pode usar aquelas 50 milhões de imagens que você tirou lá da... A gente pode usar as imagens, mas principalmente a gente pode usar as arquiteturas dos algoritmos que a gente já desenvolveu, os processos e ferramentas internas que a gente desenvolveu também, porque a gente precisa também de imagens de soja para compor a base de dados e o treinamento da inteligência artificial. E o que mudou em termos de perfil de cliente, né? Dentro da soja e cana, acho que são bem diferentes, né? O perfil. Sim. O ponto que mais mudou nessa transição foi o perfil do cliente, né? A tecnologia e o produto mudaram um pouco. O perfil muda bastante porque a gente escolheu de propósito trabalhar com usinas de cana-de-açúcar por ser um modelo mais B2B Enterprise. Agora, indo para o produtor, nesses 20 produtores iniciais, a gente está fazendo um contato mais próximo, né? Então, conversando com o produtor mesmo, e tem desde produtores menores, em torno de 300, 500 hectares, até produtores grandes, que é um dos grupos de cana-de-açúcar que a gente trabalhava. Tem áreas de soja significativas e já estão trabalhando com a gente aí tanto em cana agora como em soja. Mas a ideia não é a gente fazer essa venda direta para os produtores na hora de escalar. A gente sabe que a gente precisaria de uma força de vendas muito grande. Então, a gente vai manter o mesmo modelo de atuação que a gente tem com cana-de-açúcar só com os grandes grupos de soja, que aí são poucos, né? Não são muitos. Mas a gente principalmente está focando em parcerias para poder escalar usando a capilaridade desses parceiros, né? E esses parceiros são empresas de insumos. A gente tem como investidor uma empresa de insumos, então isso já ajuda bastante. Pode falar quem? Pode sim. A gente teve, não na nossa última rodada agora, na nossa pré-seed, a gente teve investimento da Stoller, que foi recém-adquirida pela Corteva. Legal. Então, um dos canais importantes
pode ser via Stoller e Corteva. Futuramente, né? A gente nem tem contato ainda com o pessoal da Corteva, mas com o pessoal da Stoller é super parceiro nosso. E a gente formou algumas parcerias já para testar esse modelo em cana, por mais que não fosse o nosso foco, com distribuidoras de insumos, para que eles vendessem a nossa tecnologia para a base deles, e funcionou muito bem, e com empresas de máquinas agrícolas também. Então a gente fez uma parceria com o pessoal da John Deere, especificamente com uma concessionária da John Deere ali da região de Ribeirão Preto, a Colorado Máquinas, se eu não me engano é uma das maiores concessionárias do Brasil, e eles próprios fazem a venda da nossa tecnologia também para os clientes deles, né? E esse modelo tem funcionado muito bem, a gente pretende usar como principal modelo em soja. Hoje basicamente é B2B, então? Sim, hoje é praticamente B2B. E para viabilizar sua solução, precisa necessariamente o drone para captar essas imagens ou tem outras formas de... Precisa do drone, mas a gente tem 2 cenários, né? Ou o cliente grande ou entusiasta, né? Até em soja a gente tem mais entusiastas e pessoas dispostas a investir. Aqui já tem o drone e usam para outras funcionalidades, outros motivos, né? Seja para topografia ou para tirar imagens mesmo da fazenda. E aí eles acabam usando esse drone como parte do processo agrícola, né? Houve um pouco dessa mudança. Ou então a gente traz empresas parceiras que fazem só o voo, né? Mas se é viável para uma fazenda de 10 mil hectares, eu não sei qual o tamanho que você consegue mapear com drone, porque tem que refazer, né? Porque a erva daninha ele vai reaparecendo, então eu não sei quantas vezes tem que fazer isso durante a safra. Sim, na verdade com um voo só ao longo do ano, o resultado já é muito bom, né? A gente tem atingido uma média de retorno de R$100 por hectare, retorno financeiro em cima desse tipo de solução. Não importa o tamanho da fazenda, pode ser uma fazenda pequena, de 50 hectares, ou uma fazenda muito grande. E geralmente a gente recomenda 3 voos ao longo do ano. Mas aí acaba ficando bem espaçado, né? É mais uma questão de alinhar com o operador de drone. Preciso por hectare ou por 100 hectares? Eu não sei quanto. É uma pergunta boa. Assim, um drone hoje, eles estão evoluindo muito rápido, né? O rendimento dele pode chegar a 2-3 mil hectares por dia. Nossa. Então, hoje a gente trabalha com grandes grupos de cana que fazem 2-3 voos por ano, e a gente estava monitorando de um grupo específico 50 mil hectares no ano com um drone só. Agora a gente ampliou o contrato ali com eles para fazer mais de 100 mil hectares, eles compraram um segundo drone. Então com 2 drones dá para fazer... Não, é tranquilo. Eu imaginei que ia demorar mais tempo. E quando você vende a sua tecnologia para ele, então basicamente ele precisa de um drone, você vai lá e instala qual equipamento? Como que funciona o processo de implementação? A gente não precisa instalar nada. Na verdade, nosso software é na nuvem. Legal. Ele vai só fazer as imagens com o drone mesmo e subir as imagens pra gente. Que eu vi no site ali uma caixinha branca, eu falei, cara, o que é isso aqui? Esse é o sensor que eu comentei que monitora a qualidade da colheita. Legal. Que é a segunda solução que a gente lançou no ano passado e é focado no mercado de cana-de-açúcar. Existe um caminho futuro desse sensor para monitorar a qualidade da colheita na soja também, mas ainda está em estágio muito inicial de desenvolvimento. Mas olhando para a cana-de-açúcar, a gente instala esse sensor ali na entrada da usina, fica no laboratório de qualidade, e aí ele monitora todas as cargas que passam por ali, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana. Essa caixinha nada mais é do que um computador com uma câmera que fica filmando e roda nossos algoritmos ali em tempo real para detectar o que é cana, o que é palha, tudo que não é cana, né? E que vai gerar esse índice de impureza vegetal, né? O sensor, na verdade, é bem simples, o custo não é tão alto, o maior custo, na verdade, é da inteligência artificial embutida, né? Legal. Então hoje são dois produtos, basicamente, que você tem. É o Chroma Scan, que é o carro-chefe, né? Exato. E tem o Sentinel, que é o que identifica o que entra e o que sai de dentro da usina, é isso? Isso. E um próximo passo que a gente está dando agora é começar a olhar para a parte de plantio e desenvolvimento da planta mesmo, né? Então, para olhar tanto plantabilidade, stand, os componentes da produtividade, e como a planta está se desenvolvendo, né, que a gente está chamando de desempenho fisiológico. Esse é um próximo processo de manejo
que a gente vai endereçar, né, como próximo passo. Composição de portfólio. E praga, dá para identificar também ou não? É muito difícil? Dá sim. Assim, a gente até chegou no começo da Cromai a fazer um projeto junto com o pessoal da Fundecitrus, mas que a gente acabou não priorizando agora na sequência do crescimento da Cromai, né? A gente realmente precisou focar no mercado de cana-de-açúcar. Cada um desses processos, como eu comentei, é um desenvolvimento muito trabalhoso. Mas a gente pretende chegar nesse ponto de pragas e doenças até, mas seria, na verdade, o último aspecto do manejo, né? A gente deixou por último de propósito, porque a gente entende que esses outros pilares têm um pouco mais de conexão. A parte de plantas daninhas, depois de colheita e olhando para plantio e desenvolvimento. E aí, provavelmente, a gente vai olhar para essa parte de pragas e doenças por volta de 2025, e a gente não descarta um caminho para a gente acelerar o crescimento nessa direção em composição de portfólio, até pensar em aquisições de outras empresas que já estejam trabalhando com isso desde agora. Esse é o ponto que eu ia perguntar agora. Como que é a concorrência do mercado hoje para vocês? Quando a gente olha cada um desses pilares de manejo, a gente tem algumas diversas startups trazendo soluções inovadoras, né? E como eu comentei, né, a gente escolheu um processo específico, sabia que não ia conseguir abraçar tudo desde o início, mas a nossa ideia é consolidar e gerar todas as informações relevantes de manejo, isso pensando em longo prazo, né? Seja a gente desenvolvendo, seja a gente fazendo alguma parceria ou alguma aquisição de uma empresa no futuro. Pensando na concorrência específica na frente que a gente está atuando, que é a parte de plantas daninhas, a gente já enfrentou bastante concorrência, porque realmente era um problema muito crítico. Né? Então a gente enfrentou concorrência de empresas brasileiras, startups brasileiras, enfrentou concorrência de empresas e startups europeias, de uma startup de Israel e de startups americanas. E todas vieram para o Brasil, porque o mercado brasileiro é muito atrativo, né? Então a gente já teve um gostinho dessa competição em primeira mão. E na cana também? Na cana. Pela característica do mercado, né? Eu acho que de todas essas concorrentes, só uma que começou com soja, tinha anunciado que ia lançar para cana, mas eles pivotaram, pelo que eu ouvi do mercado, a solução não estava entregando o resultado que eles imaginavam de plantas daninhas, eles começaram a focar em outras entregas que eles estavam enxergando mais valor, né? Então acabaram não lançando em cana-de-açúcar. Mas quando a gente começou lá atrás, né, a gente competia de igual para igual com todas essas empresas, mesmo algumas delas tendo muito mais recurso, né, tendo captado aí realmente dezenas de milhões de dólares de investimento antes de vir para o Brasil, por ter esse perfil Deep Tech. E aqui no Brasil era muito mais difícil captar esse tipo de dinheiro num estágio mais inicial. Mas talvez tenha sido bom, porque fez a gente focar muito no usuário. E se a gente realmente estava gerando o valor que a gente queria gerar, e por mais que essas outras startups elas estivessem muito mais capitalizadas, no final das contas a gente conseguiu romper essa barreira inicial de sair de uma solução simples, que gerava muito menos valor do que a gente tem hoje, mas que já era atrativa para o cliente. A gente conseguiu empacotar bem isso no início. E a hora que a gente começou a entrar naquelas rodas que eu comentei de geração de valor, hoje cada mês que passa a nossa vantagem competitiva é maior. Né? Eu falo, né, nem sempre é por causa de tecnologia, né? As empresas lá fora podem captar muito dinheiro, colocam na tecnologia, mas eles não conhecem o cliente aqui, o problema aqui. Para chegar nesse, você... Black box brasileira... Não é questão de capital só, tem que ter esse know-how e relacionamento. Né? E assim, eu estava até conversando com um cara ontem, falando, cara, você vê, se olhar para o mercado americano de escola, né? Não é que nem o brasileiro que, tipo, vai tentar fazer faculdade e ele tá zerado, né? O cara já começa negativo, porque o cara já tem que pagar o financiamento estudantil lá na frente. Então, quando você tá apertado ou apurado, você vai dar um jeito para resolver aquele negócio de uma forma ou de outra, né? Então, é super importante isso também. Eu acho que o que dá o grit do cara, a perseverança de fazer o negócio acontecer, é super importante para distinguir quem dá certo de quem dá errado. Mas o que eu queria te perguntar, Gui, quando você fala software,
esse software, ele se comunica com o ERP da empresa ou ele é um software que é da Chromai que está lá para a empresa? Como que funciona? É um software da Chromai que está lá para a empresa. Hoje, o nosso sensor de impureza vegetal, ele tem uma integração com os sistemas das usinas, ali para aquela informação ser mais fluida dentro da tomada de decisão da própria usina. Mas o nosso software é como se fosse uma aplicação em nuvem mesmo. E aí, como a integração que a gente precisa é com os maquinários, então, na verdade, a gente preparou os arquivos que a gente gera para dar sequência no processo deles. Né? É uma comunicação via API com a própria John Deere e assim por diante. Ainda não. A gente está conversando sobre já viabilizar isso, né? Mas o que a gente fez é entender os formatos de arquivo que cada maquinário precisa absorver. Né? Então, aquelas máquinas que pulverizam só naquela ponta, ele está usando seu software e dele também, ou você que cuida de tudo, né? Tá usando os dois, né? Na verdade, a maior parte dos tratores que está em campo hoje já tem essa capacidade de abrir e fechar a pulverização no lugar correto, na coordenada geográfica que a gente indica ali. E o que estava faltando é realmente um arquivo no formato que ele pudesse ler para poder integração, fazer isso, exatamente. Legal. E hoje o mercado de aplicação, você acha que... Qual que é a barreira de entrada, ou você acha que não existe uma barreira de entrada para novos players dentro do mercado brasileiro? Ou melhor, você enxerga que exista uma nova tecnologia, ou que você está enxergando uma nova tecnologia entrante nesse cenário? Pensando nessa geração de informação do campo... Boa pergunta. Assim, eu acho que conforme as empresas forem de fato resolvendo o problema do produtor e trazendo novos padrões de manejo, começa a ficar muito difícil competir. Porque para alguém competir com a Chromai, por exemplo, hoje em plantas daninhas, ou você precisa trazer um processo muito melhor, e hoje as coisas novas que estão surgindo, eu não acredito que nada vá substituir o processo que a gente propôs, podem surgir coisas complementares. Mas nos outros processos de manejo eu não sinto que ainda há um domínio de algum tipo de solução, né? Ainda está muito incipiente. Então acho que ainda está bem aberto para que surjam soluções ou processos de manejo que vão dominar esses outros pilares. Olhando e dando um exemplo, por exemplo, no combate a plantas daninhas, né? A gente pode ter, por exemplo, em vez do uso de químicos para combater as plantas daninhas, já tem algumas empresas desenvolvendo algum tipo de corrente elétrica que mata a planta daninha, né? Mas isso não elimina a necessidade de você saber que plantas daninhas tem, onde elas estão, as espécies, né? Exatamente. O que você está pensando no parte de impacto a gente está vendo até dentro do nosso portfólio, tem várias startups que estão gerando créditos de água, de carbono, porque eles estão levando uma tecnologia que deixa o produtor mais eficiente, né? Então, reduz o uso de combustível, de insumos. Você está pensando nisso, em gerar mais uma camada de valor para o produtor em cima disso? Sim, estamos pensando. Na verdade, a gente está pensando muito em impacto no geral. A gente ainda não está pensando em como monetizar esse impacto. Porque a gente ainda não sabe realmente o quão significativo vai ser, ou o quão significativa vai ser essa linha de negócio para a gente. Talvez seja uma porcentagem muito pequena do que a gente já gera em termos de faturamento com as nossas soluções mesmos, mas a gente está começando a explorar isso. Mas a gente foca bastante no impacto no geral para mostrar para o produtor e para a sociedade o quão revolucionária é uma solução desse tipo. Né? Então, a gente está reforçando um time interno hoje até que foca só nisso, para evidenciar todo o valor que a gente gera e todo o impacto que a gente gera. No começo, a gente olhava muito para questões financeiras para o produtor, né? Porque era muito mais fácil e rápido de provar, por exemplo, que você estava reduzindo o uso de herbicida e economizando dinheiro com isso, do que convencer ele a comprar a nossa solução por outros motivos. Mas hoje a gente sabe que a gente atinge 3 dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, né? Que é o Fome Zero, e por ter uma agricultura mais eficiente e que vai poder produzir mais usando a mesma área,
e aí endereçar aquele desafio enorme de alimentar a população global crescente. O consumo e produção, aí no nosso caso, é responsável, então, né, usar muito menos químico em campo, e o objetivo de combater a mudança de clima global, né? E isso por conta realmente da redução da emissão de gases. Porque a nossa solução hoje, em média, na cana-de-açúcar, que é onde a gente tem muito número já, né? A gente reduz em 65% o uso de herbicida em campo nas operações ao longo do ano. E a gente reduz também, ou otimiza a operação em torno de 73%. Porque a gente reduz o tempo da máquina em campo. Então, por ela estar menos em campo, primeiro que ela está gerando menos pisoteio, compactação de solo, tudo aquilo, mas ela também está consumindo menos combustível e está emitindo, por consequência, menos gás carbônico. E isso num nível muito grande. Fora quando os produtores decidem não pulverizar, porque eles veem que não existe planta daninha, onde eles pulverizariam 100% da área. Então, a gente acaba tendo uma redução de 100%. E quando eles estão utilizando agora, que eles estão utilizando cada vez mais, os drones de pulverização, que acabam tendo um impacto ainda maior. Né? Fora a parte de biodiversidade, né? Você pensa em todos os insetos, toda também. Abelha, tudo isso que você está pulverizando. Protege os entornos. Né, o ar e tudo isso. E, eu gostei muito daquela analogia, né, de tomando antibiótico para tudo, todo dia, porque você não sabe o que você tem, né? Talvez não tem nada, mas você está tomando porque é falta de informação. É exatamente isso. Isso é normal acontecer, né? Mas uma coisa que eu acho que mudar um pouquinho aqui da parte técnica e entender, saindo um pouquinho do produto, da parte técnica indo para a gestão, qual foi a grande dificuldade do Gui empreendedor nessa jornada da Cromai? Acho que assim, olhando pelo aspecto de, tem contratação, tem fundraising, tem tantos desafios, mas assim, você olhando para trás e falando assim, cara, o maior desafio que eu tive... outro caminho, né? Exatamente. Né? Que eu olharia, o Gui de hoje falaria pro Gui lá de trás e falaria assim, Gui, vai por aqui que aqui é mais fácil. Se eu fosse começar hoje de novo, eu faria muita coisa diferente, com certeza, porque são 6 anos de experiência. A gente aprende, né? Mas eu acho que, tentando generalizar um pouco, o mais difícil é você entender qual é o seu maior desafio atual e se reinventar para aprender rápido o suficiente e não deixar que aquele desafio desacelere o crescimento da empresa, né? Porque eu até costumo trazer isso muito internamente. Cada momento da vida de uma startup, o contexto interno ele é completamente diferente e o desafio é completamente diferente. O desafio que a gente tem hoje, em 2023, ele é muito diferente do desafio que a gente tinha em 2019. E as habilidades que eu, como founder, preciso para lidar com esse desafio também são muito diferentes, né? Então, entender quando você mudou de fase é algo muito importante. E entender quais são as habilidades que você precisa para endereçar os desafios daquela nova fase. Eu acho que se o empreendedor ele não está muito atento a isso, isso compromete muito o crescimento e pode até levar ao fracasso. Tem que ser um camaleão, tem que mudar de cor e evoluir a todo momento ali, né? Exatamente. Tem que ser um Cromai, mudar de cor, um camaleão. Dentro da empresa, né? Mas qual é o seu maior desafio, né? Aquisição de talento, que a gente sabe que vai ser um desafio para startups que chegam num que foi, né? Que foi agora, né? Recentemente na parte tech, né? Que a gente viu agora esses layoffs acontecendo e deu uma acomodada no mercado, mas nos últimos 6 meses, 1 ano, foi terrível, né? Sim. A gente passou por esse momento... mais em 2020. 2020, né? Eu diria que hoje a gente está fazendo muito bem essa parte de contratação e gestão de talentos. Até tem algo que me orgulha muito pessoalmente, que geralmente o nosso time de inteligência artificial tem um turnover baixíssimo. Legal. Então, ano passado foi até 0 o turnover do time de inteligência artificial, porque o que a gente está fazendo é realmente num nível altíssimo do estado da arte. E entendo que isso engaja bastante as pessoas. Legal. Mas eu diria que hoje o nosso maior desafio, fazendo uma reflexão aqui, é manter o ritmo de crescimento. Hoje a gente está com dinheiro em caixa, a gente vem de um crescimento de 4 vezes, e a gente crescer mais 4 vezes esse ano
Isso depende de quê? Do comercial, sai vendendo, mostrar o valor? Eu diria que o maior desafio não é nem o comercial, é olhar para todos os processos internos que a gente tem e entender se eles comportam uma empresa 4 vezes maior. Sim, e nesse processo, quando você começa a escalar a operação, você começa a descobrir um monte de coisa de produto e de operação que não funcionam mais nessa escala nova, né? E são coisas que às vezes a gente não consegue antecipar. A gente segue todas as boas práticas em termos de tecnologia para se preparar para isso, então a gente sofreu quase nada, vamos falar assim, nessa trajetória de crescimento em relação à tecnologia, mas a gente é surpreso de tempos em tempos com um aprendizado novo, algum problema novo que a gente não tinha antecipado por conta desse crescimento muito rápido. Se a gente tivesse escolhido crescer 25%, talvez 50% no ano, eu tenho certeza que seria um crescimento muito mais organizado, em que a gente conseguisse muito mais se estruturar e se preparar para cada passo do que é quando a gente escolhe crescer 3, 4 vezes no ano, em que tudo está acontecendo muito rápido e você precisa agir de forma estratégica muito rápido. Não adianta só apagar um incêndio, porque se você não resolve a raiz do problema, você não consegue continuar crescendo. Sem dúvida. E como que você se prepara? Porque uma coisa, acho que da gestão, do board da empresa é antever o que vai acontecer e se preparar para aquele movimento de contratação ou de gestão ou de um novo produto, né? Então tem muito isso, né? Como você, empreendedor, guia empreendedor e gestor, se prepara, você consome muito material, você troca muito, você tem um board informado, que acho que uma parte que a gente conversa muito com as startups, como que funciona a governança da startup, como que funciona o boarding, quem te auxilia, porque a gente entende que você está muito focado no dia a dia do negócio, você está olhando muito para dentro e tem que ter gente que vai te dar um insight do que está acontecendo de fora, né? Sim. Hoje, sim, eu tenho muita felicidade de poder contar com pessoas que são muito boas, tanto no board da Cromai, tem experiências complementares para ajudar a gente. Eu conto com um time excepcional de lideranças ali que estão preparadas para esse desafio, então isso me conforta muito. E também com uma rede externa muito forte, né? Ao longo desses anos, eu acabei fazendo alguns mentores importantes que nos ajudam bastante com desafios específicos. Sim. E também comecei a me relacionar com empreendedores que já passaram por isso, né? Então, toda vez que eu preciso trocar uma ideia sobre algum desafio específico, também hoje é fácil de acionar alguém que já passou por isso. Seja porque a gente passou por diversos programas de aceleração que fizeram a gente entrar em contato com esses outros empreendedores, seja por a gente ir expandindo a rede aos poucos e conseguir chegar num ponto que a gente tem uma rede de suporte bem significativa. Mas acho que é um ponto que você falou que é uma característica muito minha e que eu diria que foi essencial para o sucesso da Cromai, ou o meu sucesso como empreendedor, é consumir muito conteúdo, mas muito conteúdo mesmo, principalmente sobre histórias de empreendedores que já passaram por tudo que a gente está passando, né? Então eu leio muitos livros, principalmente, leio artigos também online, a gente tem conteúdo mais mastigado. Podcast. Muito, você vai comentar, muito podcast. Então, assim, eu gabaritei os principais podcasts que a gente tem hoje disponíveis exatamente por isso, né? Para entender um pouco, aprender com o erro dos outros. Sim. Acaba ajudando demais, né? Você não repetir, né? E hoje em dia tá aberto, né? Tá muito mais fácil, né? Hoje, antigamente era tipo uma maçonaria, né? Era um clube você fechado, sozinha, né? Hoje você está no iTech Garage, né? Também, nosso parceiro. Então, esse tipo de hub, né? Que tem cubo. Sim, conecta muito. Então, cada vez mais tem pessoas que podem ajudar, né? Sim, com certeza. Setores. E essas conexões, é só tomar um café e trocar uma ideia com o cara, assim, já ajuda, né? Cara, Gui, a gente tá chegando ao final, mas antes da gente ir pro final, eu queria te fazer uma pergunta que é super importante, que eu acho que para todos nós aqui, nossos ouvintes também, qual é o grande propósito da Cromai no mercado? O que você quer deixar de legado no mercado agro, sabendo-se que seu pai, seu avô, todo mundo veio da Exalc ali, você tem um desafio grande ali. O nosso propósito é, de fato, transformar o agro. Então, assim, é tornar a agricultura muito mais
produtiva, eficiente e sustentável, né? A gente se ancora muito nessas 3 esferas. E para fazer isso, né, até a parte da nossa visão como empresa, é liderar essa nova revolução da inteligência artificial no campo. Especificamente inteligência artificial, porque eu sempre tendo a diferenciar, né, o que o digital pode trazer de inovação e o que a inteligência artificial pode trazer de inovação muito além do digital, né? O impacto pode ser muito maior quando você combina as duas coisas. E eu uso a palavra específica liderar essa nova revolução muito mais por entender que a gente como empresa precisa ter um papel protagonista em termos de educação do mercado. A gente precisa conduzir o mercado a entender o que é a inteligência artificial, como ela funciona, que tipo de benefício ela pode trazer, como aplicar isso em campo, como medir o resultado dela, porque como é algo muito novo e que realmente muda, né? Eu falei aqui algumas vezes de novo o processo de manejo, como muda o comportamento e os hábitos das pessoas, e o ser humano não tem muita tendência de mudar hábitos de forma fácil, né? A gente precisa estar lá do lado, pegando na mão das pessoas e mostrando, funciona. Olha aqui o relatório técnico de auditoria de precisão, a tecnologia detecta e traz realmente o resultado que a gente propôs a trazer e gera valor. Olha só todo o impacto que ele gera financeiro, todo o impacto ambiental, tudo de valor que a gente está colocando para você, e você precisa alterar aqui essas atividades de campo para ter todo esse resultado, ter um processo que é muito mais simples e muito mais eficiente, mas se a gente não for lá e conduzir esse processo, se a gente só colocasse uma ferramenta numa prateleira, essa mudança não aconteceria, né? Então a gente entende que a gente precisa ter um papel protagonista nesse movimento. Tem que ser referência, né? Não tem jeito, tem que ser referência. Legal. Cara, antes da gente finalizar, já que você falou que você consome muito conteúdo, me fala aí um conteúdo que você consumiu recentemente que você acha importante e válido compartilhar com o restante da galera. Boa pergunta, assim, acho que por consumir muito conteúdo eu tenho até dificuldade de escolher um. Eu gosto muito dos podcasts porque trazem flexibilidade, né? Então, por exemplo, eu estava vindo de Piracicaba para cá, ouvindo um podcast no carro. Então, um formato de conteúdo como o de vocês é riquíssimo para mim. Até quando eu tô cozinhando, às vezes em casa, eu tô com um fonezinho de ouvido ouvindo podcast. Mas eu gosto muito de livros, então eu vou trazer alguns livros, assim, eu passei por algumas fases ao longo dessa jornada empreendedora. Legal. A primeira delas, olhando muito para Lean Startup, do Eric Rice, olhando também para o lado difícil das situações difíceis do Bennett, que são Bíblia, né? duas referências Bíblia, né? Máximas. Depois eu passei por uma fase que foi importantíssima para a Cromai, de ler muito Geoffrey Moore. Então, tanto o Atravessando o Abismo quanto o Escape Velocity foram essenciais para formar a nossa visão de estratégia. Mas mais recentemente eu tenho me apoiado muito em duas referências que são o Blitzscaling. Apesar de um momento de mercado diferente, eu ainda acho muito válidos os conceitos de Blitzscaling, desde que aplicados com o contexto de mercado em mente. E um outro que eu, na verdade, li em inglês, não sei o título em português, mas é Why Startups Fail. Também é um livro muito bom e ele traz em todas as fases de vida da startup os principais desafios que a gente precisa ficar atento, com vários exemplos práticos que ajudaram bastante a gente também. Cara, show de bola, Gui. Obrigado aí. E inteligência artificial você não usa para... Agora tem o chat, né, GPT, você consegue captar alguma informação aí ou não? Você ainda nem... Eu uso mais como usuário mesmo, quando às vezes eu preciso de algo rápido, sim, quando eu tenho alguma dúvida que seria mais interessante ter uma resposta mais elaborada do que fazer uma pesquisa no Google mesmo. Esse é um ponto bom, o cara utilizo bastante. Pós-doc, né, do negócio, né? Vamos perguntar para ele, o que você acha desse negócio aí? O potencial é gigante. Gigante, né? Minha visão pessoal é de que a revolução que a inteligência artificial vai trazer para a sociedade é maior do que a revolução que a internet trouxe. Também acho. E muita coisa já estava acontecendo antes do chat GPT ficar famoso em termos de inteligência artificial, principalmente nas indústrias. Mas a partir de agora isso vai começar a ficar cada vez mais visível mainstream, né? Para as pessoas mesmo no dia a dia. Eu acho que a internet era
informação estática, né? Você tinha que ir lá e buscar atrás e depois você mesmo assimilar, né? Mas agora a inteligência artificial vai fazer isso, vai buscar, colocar e a internet está virando hardware. Entregar, né? A internet está virando hardware e o ChatGPT está virando pronto, software. Né? Não é você mais que tem que pensar, será que... É bizarro, né? É muito louco, né? Mas acho que realmente a evolução que nós vivemos durante os últimos 20 anos, agora os próximos 20 anos vão ser... o celular cada vez mais vai ser essencial, né? Porque hoje a gente usa, mas a gente tem que buscar. Mas se ele está te falando, ajudando você a tomar decisões todo dia, baseado em muito mais informação que você pode captar... Quem foi que falou? Foi o Elon Musk que falou que nós já somos ciborgues. Porque nós usamos o celular como se fosse um ciborgue. Mas ele imagina que daqui a alguns anos a conexão nossa com o celular ela vai ser tão natural, porque a conexão vai ser assim. Hoje a gente diz que é um ciborgue porque você fala assim, pô, preciso marcar algo na minha agenda. Então você vai lá, entra na sua agenda e você anota. Daqui no futuro, com a criação de chips... Você vai falar, anotar na agenda tal dia, então já virou natural, né? Então, ele fala que... E esse cara, ele é muito louco, mas ele é um gênio, né? Então, assim, a linha tênue tá muito, muito próxima. Eu acho que assistente digital, para mim, vai te fazer tudo. Te ensina alguma coisa, ele vai saber como você aprende. Toma decisão, produtor lá no campo, ele tem tantas decisões, o assistente digital vai falar tudo por ele, né? De mercado, de... clima, tudo isso. Vendo a soja agora, não. Não, faz o hedge, não. Acho que exatamente. Planta outra coisa. Tem muita coisa, né? Gui, obrigado, cara. Obrigado mesmo por participar do nosso episódio. Antes da gente finalizar, gostaria de lembrar que esse podcast também é um oferecimento da Arara Seed, a plataforma de crowdfunding do agronegócio. E gostaria de agradecer aos nossos ouvintes e amigos. E aproveito para que nos sigam no Instagram, rural.ventures no Instagram e na sua plataforma de podcast preferida e também na bmc.news toda quinta-feira às 7h45 da manhã, Ale. Estamos lá falando sobre o agronegócio para você e trazendo novidades. Gui, muito obrigado. Eu que agradeço, pessoal. Foi um prazer trocar com vocês. Valeu.